Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu com jubilosos conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na Igreja infinita, onde nas luzes da universalidade Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Trata-se de sublime iniciativa, aparteou o procônsul, evidenciando o nobre interesse, onde encetaste a construção dos santuários. Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos propriamente que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Nea Pafos terá, então, a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicassem as pessoas capazes de construir um novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite, os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora, o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizeste teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversa do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa. Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tiveste o teu Pentecostes, foste sagrado, apóstolo para os labores divinos da redenção. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu: é muito significativo para mim que um chefe político seja traído para Jesus por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de Salvação. Intimamente recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão, invocando a memória do mártir, num apelo silencioso, falou comovido. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso de qualquer modo, mas a transformação do governador à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, falou. Razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar
formalmente meu nome, passarei a assinar-me a Romana. Muito bem, respondeu o companheiro, entre Saulo e Paulo nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo a sua fidelidade inata. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errar e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos de tal modo em sua alma sensível que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim de seus dias. A notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário, e os dois mensageiros do Evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração. Quando Paulo foi procurado por Bar-Jesus, que lhe solicitava uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda afabilidade. Bar-Jesus parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo, e por conseguinte ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. Acontece, retrucou mais animado, que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Mas, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar-Jesus continuou. Quanto ganhais no vosso ministério? Ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada.
Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. É quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazíeis convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguiu. Mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixou-o mais atento e murmurou. Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus, com o sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse, de mim mesmo, nada tenho com que vos esclarecer. Mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. E abrir o evangelho conforme seu costume quando o visitante observou. Nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou. Que conheceis então? Moisés e os profetas. Tomou do rolo de pergaminho onde se podia ler a lei antiga e o deu ao velho malicioso para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescentou. Só leio os profetas de joelhos. Podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa, antes de tudo. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita fez-se pálido. Esboçou um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebeu um movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos provérbios que Bar Jesus pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. 2 coisas te pedi. Não, mas negue antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte, quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Nota. Provérbios, capítulo 30, versículos de 7 a 9. O mago